Oi, turma! Hoje nós iremos apresentar a resolução dos exercícios de forças intermoleculares. Exercício 1. As forças intermoleculares são responsáveis por várias propriedades físicas e químicas das moléculas, como, por exemplo, a temperatura de fusão. Considere as moléculas de flúor 2, cloro 2 e bromo 2. A. Quais as principais forças intermoleculares presentes nessas espécies? As moléculas de flúor 2, cloro 2 e bromo 2 são todas apolares. Portanto, as forças intermoleculares presentes nelas são do tipo de interação de London ou de dipolo induzido. B. Ordene essas espécies em ordem crescente de temperatura de fusão. Como as interações vão aumentando com o aumento do número de elétrons na molécula, a ordem crescente de interações é de flúor 2, cloro 2 e bromo 2, que por sua vez é a mesma da ordem de temperatura de fusão. Questão 2. Recentemente, os químicos têm investigado uma nova classe de materiais, os líquidos iônicos. A novidade desses materiais é que, nas condições ambientais, as substâncias iônicas mais comuns são sólidas. A estrutura exemplifica um líquido iônico. Essa substância tem propriedades interessantes. Ela é líquida nas condições ambientais, é solúvel em água, é um bom solvente para muitas substâncias polares e apolares. Letra A. Com base nas características estruturais dessa substância, justifique o fato dela ser um bom solvente para muitas substâncias apolares. Bom, na composição dessa substância, há a presença de uma estrutura catiônica, que já veio mediante esse líquido iônico, que é denominada, como aromática, ramificada e apolar. Além disso, essa mesma estrutura é a responsável pela interação que há entre as substâncias apolares. Letra B. Analise a estrutura dessa substância e, com base na interação eletrostática entre seu cátion e seu ânion, justifica o fato dela ser líquida. Vale ressaltar que a fluidez ocorre mediante a ligação que há entre as unidades estruturais. Dessa forma, quanto mais fraca for a ligação, maior será a fluidez. O que ocorreu nesse caso foi que o volume do cátion geométrico fez com que as ligações que acontecem entre os íons acabassem diminuindo, ficaram mais fracas. Dessa forma, a fluidez aumentou. Exercício 3. O ácido desoxirribonucleico, DNA, é tido como a molécula que carrega toda a informação genética de um ser vivo. O DNA é constituído por duas fitas complementares, que são compostas por um esqueleto de fosfato, uma desoxirribose, açúcar, e bases nitrogenadas. Na estrutura em dupla fita é observada uma complementariedade entre as bases nitrogenadas. Por exemplo, a guanina interage com a citosina, formando um par de bases, enquanto a adenina interage com a timina. Ao lado tem-se a ilustração da interação entre as bases guanina e citosina com as interações intermoleculares mostradas com pontilhados. Qual a alternativa correta sobre a interação que ocorre entre os dois pares de bases nitrogenadas mostradas na ilustração? Bom, apenas olhando para a imagem, nós podemos perceber que o oxigênio e o nitrogênio estão ligados diretamente a hidrogênios. Então, por essa ligação, entre dois elementos que são muito eletronegativos com o hidrogênio, nós percebemos que é uma ligação de hidrogênio. Então, a letra C e a letra D não são as corretas. E mesmo que talvez elas falassem que fosse a ligação de hidrogênio, elas estariam erradas. Por exemplo, a C. Ela fala que as interações do tipo forças de London são as mais fortes dentre as interações intermoleculares, o que é falso. Forças de London são as mais fracas. E a letra D diz que os pontilhados representam interações de polo induzido e de polo induzido, que são as mais fortes. Errado também, de polo induzido é uma das mais fracas também. Então fica com a letra A ou B. Então vamos ver a letra A.
diz que a interação que ocorre entre as bases é do tipo ligação de hidrogênio, que são as interações intermoleculares mais fracas. Então a gente percebe que a letra A também é falsa, porque a ligação de hidrogênio, na verdade, é a interação intermolecular mais forte dentre as três. E a letra B, então, que sobrou, então, é a verdadeira, que diz: a interação que ocorre entre as bases é do tipo ligação de hidrogênio, que é uma classe especial das interações de polo permanente e dipolo permanente, que está correta. Então, a letra B é a alternativa correta. Agora comentando um pouco sobre o exercício 4, né? Esse aqui é um exercício da FGV. Vou ler a questão e comentar as respostas, né? Então, o conhecimento das estruturas das moléculas ele é um assunto bastante relevante, já que as formas das moléculas determinam propriedades das substâncias, como o odor, o sabor, a cor e a solubilidade. As figuras apresentam as estruturas das moléculas de CO2, H2O, NH3, CH4, H2S e pH3. Quanto às forças intermoleculares, a molécula que forma ligações de hidrogênio, ou seja, pontes de hidrogênio com a água, é. E aí a gente vai ter a questão A, o H2S, B, CH4, C, NH3, D, pH3 e E, CO2. Para essa questão, é necessário que a gente entenda que para formar pontes de hidrogênio com H2O, a molécula que a gente está falando ela precisa ter elementos muito eletronegativos. E a única questão que atende essa questão, né, da eletronegatividade alta é a questão C, a alternativa C, que é o NH3. Então, essa é a resposta correta. Agora, falando sobre as outras questões, a questão A, ela não se encaixa nessa alternativa por não ser um elemento muito eletronegativo e sua ligação ser de dipolo permanente com dipolo permanente. Já a questão B, o CH4, ela não se encaixa por ser uma ligação de dipolo instantâneo. A questão D, a gente está falando de um dipolo-dipolo, então ela também não se encaixa. E o CO2 ele não se encaixa por ser formado uma ligação de dipolo induzido. A questão 5 diz assim: sobre forças intermoleculares, quais são as alternativas incorretas? Após a identificação, corrija e as reescreva. Então vamos dar uma olhada nas alternativas. A alternativa A diz assim: a diferença de eletronegatividade entre os átomos em uma ligação de hidrogênio é muito pequena. Dessa forma, estamos falando de uma força intermolecular de baixa intensidade. Então, obviamente, essa questão está errada, porque a ligação de hidrogênio é a mais forte, justamente por existir uma grande diferença de eletronegatividade entre os elementos. Então, já sabemos que a A está errada. Agora a questão B. Em determinado momento, os elétrons das moléculas apolares podem ficar acumulados em uma região da molécula, gerando assim um polo positivo e outro negativo. Essa está correta. A C. A força de polo ocorre somente em moléculas polares, aquelas que apresentam distribuição uniforme de carga ao longo de sua superfície. Então, essa também está errada quando diz aqui que as moléculas polares apresentam distribuição uniforme de carga ao longo de sua superfície. Então, isso está errado, porque elas não apresentam distribuição uniforme de carga. Com isso, a resposta dessa questão é A, que está errada, e a C também.